Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. Hoje nós pedimos a sua permissão para lermos um pequeno trecho do livro que trazemos para você. Abre aspas. Diante de tantos constrangimentos morais que assolam a humanidade, o pensamento filosófico contemporâneo é todo voltado para as questões existenciais. Viver é próprio à condição de seres naturais, porém existir é muito mais. É questionar sobre o significado da existência, como vivenciá-la com sabedoria, é indagar sobre a nossa destinação. Assim, compete-nos pautar a nossa existência com consciência, de modo a cumprir com seus fins. A plenitude espiritual, a alegria interior, a liberdade do espírito, a revelação de nossa essência, mesmo na condição material. Efetivamente, educar o espírito implica mudança interior, renovação de atitudes, de modo a nos adequarmos a essa presença divinal imanente, manancial infinito de alegria e de vida interior. Fecha aspas. Esse trecho que nós lemos é uma pequena parte deste livro que trazemos hoje, que nós consideramos um pequeno grande livro. Ele tem como título Como Renovar Atitudes. E nós vamos conversar com a autora, a nossa convidada especial, Astrid Sayegh. Você realmente é uma convidada especial, Astrid. Ai, obrigada, imagina. Muito prazer tê-la aqui conosco. Ai, alegria nossa. Para falar desse livro. Ai, vamos lá. Esse livro, eu acho que de início, ele já prende a nossa atenção nesse trecho, né? Nesse conceito de que viver é próprio à condição dos seres naturais, mas existir é muito mais. Sim, sim. Como é que é isso? Como elaborar esse conceito que você nos dá? Porque viver, né, segundo Herculano Pires, pelo menos, não é, se refere às nossas questões naturais. Não é? Alimentar-se, dormir, trabalhar, isso é o viver. Agora, o existir é existir com consciência. O que é existir? É ter a consciência da minha vivência. Sim. Ou seja, quem sou eu, né? Da onde eu venho, para onde eu vou. Portanto, se eu existo, qual é o significado da minha existência? Sim. Porque se eu vivo, acordo, vou trabalhar, tudo isso é maravilhoso, tenho a minha família, mas se eu buscar o significado da minha vivência, aí, filosoficamente dizendo, eu existo. Sim. Então, Herculano Pires, inclusive, afirma, os animais vivem, é um conceito, não é? Os animais vivem, mas conceitualmente, o homem existe. E por quê? Aí vem de Descartes, porque Descartes afirma, eu penso, logo eu existo. Então, valer-se desse pensar para uma existência autêntica, uma existência plena. Esse conceito eu posso usar para... Né? Adorei. Para justificar ou para explicar a reencarnação. Reencarnação. Por quê? Eu vivo como Marisilda, mas eu existo como várias personalidades, ou não? Também. Mas não. a Marisilda, do ponto de vista empírico, do ponto de vista natural, não é? O ser físico, também a pessoa Marisilda. Agora, a Marisilda, que tem como consciência os trajetos que ela escolheu, ela vive com consciência o porquê que ela está aqui, para ela ser mais feliz. Então, isso é o existir. Porque o existir é aquele que tem consciência do eu. Aí já é um início de autoconhecimento. Sim, sim. É muito filosófico. Se eu não me conheço, é como se eu não existisse. Então, nada como a gente buscar o autoconhecimento para existir plenamente, não é? E buscar o significado de cada dia, que é a proposta da filosofia hoje. Não é? Qual é o significado da minha existência? Por que eu sofro? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? Não é? Sim. Então, é um tema bastante atual. Bastante. Então, o livro tem como título Como Renovar Atitudes. É um momento, assim, quando é o momento de renovarmos atitudes? Sempre. Sempre. Então, quando nós falamos, nós estamos vivendo um momento de transformação, um momento de renovação, ele sempre existiu em nós. Sim. É que hoje nós estamos mudando de categoria de mundo, porque nós estamos numa condição
já mais evoluída, é isso? Talvez num outro processo. Um outro processo. Na doutrina, usa-se comumente falar em reforma íntima. Isso. Né? Uma expressão assim bastante usada, que tem todo o seu Isso. valor. Mas parece-nos hoje que essa expressão já pode ser um pouco superada, porque não é uma reforma que você destrói, constrói. Logicamente é uma metáfora, né? É uma analogia, porque em verdade a tua mudança em função do progresso, em uma realidade mais feliz, é uma renovação. Então por que é uma renovação? Não é eu destruir e construir de novo, é eu renovar. Certo, é porque você fala que renovar atitudes não é apenas mudar hábitos e costumes. Aí é que está. Aí eu penso assim, bom, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de falar isso, vou parar de fazer maledicência. Não é só parar, é muito mais do que isso. É eu renovar o meu modo de sentir. Isso. É eu renovar o meu modo de pensar. É eu modificar as minhas intenções. É eu me adequar a essa essência divina e exteriorizá-la em atitudes. Então a verdadeira reforma, do ponto de vista espírita, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Certo. Então não basta eu me tolher, dizer, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e me coibir, se não parte da interioridade e da espontaneidade. Foi o que aconteceu na Idade Média, não é? Diante de todos aqueles dogmas religiosos, não pode isso, não pode aquilo, e havia punição, autoflagelo, em que o indivíduo se reprimia pela força. Isso não era educação, porque era pelo medo. Agora, a educação é quando você se educa interiormente, quando você desperta para o sentido moral, que é o interior, que é o senso moral, e este vai ser a causa dos efeitos que vão ser as suas atitudes. Por isso que a filosofia espírita hoje ela quebra com os dogmas, na medida que você entende através da razão essa presença essencial, esse senso moral, essa presença divina imanente, é a partir dela que você renova as tuas atitudes, as tuas palavras, a tua mensagem, a tua conduta no dia a dia. Essa parece-nos que é a educação espírita, no sentido assim, mais filosófico. Certo. Então, essa coisa de a doutrina espírita permite que se faça tudo, é justamente isso, porque não adianta o proibir, adianta o conscientizar. Exatamente. O educar é isso, né? Exatamente. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de como renovar atitudes. Estamos de volta com Repensar. Hoje estamos comentando o livro Como Renovar Atitudes. Estamos aqui com a sua autora, que é Astrid Sayeg. Mas antes de nós retomarmos esse tema bastante interessante, nós queremos convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Como Emmanuel nos disse, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Além disso, nós podemos possibilitar a pessoas que não têm acesso à informação, ao consolo, essa oportunidade, essa bênção de receber com mais qualidade, com mais facilidade, um pouco de consolo, de orientação, de esclarecimento. Junte-se a nós e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. Seremos todos copartícipes da transformação do nosso planeta para um planeta melhor. Bom, Astrid, Sim. Renovar atitudes. Renovar atitudes. Então, a gente já falou que existir é mais do que viver. A gente falou do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Agora, você fala de vícios e dependências. Uhum. E você fala de diferenças de um e de outro. Tem diferença? Aí eu pergunto a você, defeitos, imperfeições, vícios e dependências tem uma diferença entre um e outro? Ou a gente pode dizer que é tudo a mesma coisa? A tão denominada reforma íntima espírita, ela é constituída de dois momentos. Primeiro, analisar os nossos defeitos. Segundo, buscar as nossas virtudes. Certo. O que são esses defeitos?
as imperfeições, não é? Os vários vícios. E o que são vícios? Não é? Que na época dos dogmáticos se chamava de pecado. Isso Jesus mesmo afirma, Isso. aquele que é escravo é pecador de si mesmo. Não é? E o que é, portanto, ser pecador? Ser pecador é ser escravo na medida em que ele é dependente de algo exterior a si. Então, o vício, o que é? É uma dependência. Certo. Porque é um grilhão físico ou psicológico que me torna dependente de algo exterior a mim. Portanto, eu não sou livre, eu não sou liberto, eu não sou pleno, eu tenho que ser inteiro comigo mesmo. Então, nesse sentido que é uma dependência, e não tão somente no sentido de dependência de drogas químicas, não é? Mas dependência em todos os sentidos, é gula, é sexo, enfim. Né? É isso que você nos mostra aqui. Exatamente. Agora, o que é importante? Ai, mas como eu vou deixar de depender? Logicamente, precisa de determinação, precisa de vontade, precisa de querer de fato, precisa de ajuda, precisa de tratamento espiritual, precisa por vezes de questões químicas, medicação, mas o que é importante? Eu resolver a autoestima dentro de mim. Eu resolver buscar dentro de mim aquilo que eu possuo de infinito e não de finito. Buscar dentro de mim essa adequação a esse senso moral, a essa presença divina, a essa potência de amor. É eu me amoldando. Leon Denis que diz que a educação espírita é eu me adequar ao senso moral, que é a essência divina. Então, nessa adequação, eu vou modificando o meu pensar, o meu sentir. E aí algumas coisas me incomodam, Marisilda. O vício passa a me incomodar. Acaba sendo um constrangimento também moral. Então, gradativamente, isso deixa de ser importante. Certo? Agora, relativamente também ao grau de dependência. Tá? Sim. Você fala, voltando lá no conhecimento, você fala assim, e por que se conhecer? É a questão que você coloca. Aí você diz assim, é uma pergunta que cabe a cada um respondê-la para si. Né? Por que se conhecer? Para resolver tudo isso, eu preciso me perguntar, eu preciso me fazer essa questão, mas eu mesma tenho que me responder. Porque eu que quero buscar melhorar, não é verdade? Então, conhecer-se, em palavras simples, para eu ser mais feliz, para eu ser inteira, para eu ser liberta, para eu viver plenamente, legitimamente. Agora, existe aí uma questão nesse autoconhecimento, que existem as pessoas que têm medo. Puxa, sabe, é difícil eu me olhar no espelho e ver como eu sou. Ou é difícil aceitar os meus defeitos. É difícil. Tá? A crítica, né? A crítica, se alguém nos critica, nossa, a gente fica lá 3 dias, puxa, porque ele falou, porque eu vou revidar. Tá? Então, num primeiro momento, exige uma aceitação. Mas, do ponto de vista filosófico, o que é esse autoconhecimento? Sócrates colocava em 2 momentos, não é? A ironia, que é o momento de despertar para as nossas ilusões, e depois a maêutica. A maêutica é o partir da interioridade, não só conhecimento, mas o partir da interioridade, o senso moral. Então, o autoconhecimento da filosofia espírita não é conhecer só defeitos e vícios. Certo. Não, é conhecer o que eu tenho de infinito. É conhecer o que eu tenho de potencialidade infinita. É firmar, é fortalecer. Eu afirmar essa substância divina que existe em mim. É um processo contrário. Em vez de eu negar, eu vou afirmar o positivo. Talvez eu vá demonstrar a minha falta de conhecimento agora, né? Mas o ser humano tem então como natureza, ou é próprio do ser humano, esconder as suas potencialidades, porque nós não somos potencialidade, Astrid? Sim. Somos potencialidades. Por que nós damos muito mais vazão aos defeitos, às imperfeições, do que às nossas
virtudes e as nossas potencialidades que estão em germe em nós. Com certeza. Por quê? Porque a gente se encanta com o mundo, é isso? Nós nos encantamos com o material e nos esquecemos do espiritual? Mas nós não somos seres espirituais? Pois é, depende aí do ponto de vista de cada um, não é? Para aqueles que não têm valores espiritualistas, o importante é a boa apresentação, não é? O importante é que o outro vai pensar de mim. Certo. Inclusive, se na época de Descartes, na época da doutrina se diria, olha, eu penso, logo existo, hoje a gente pensa assim, eu apareço, logo eu existo. Certo. Então é esse aparecer que é importante. Ao passo que a doutrina nos ensina o processo contrário. O aparecer é para o outro. Agora, a verdadeira felicidade, a verdadeira libertação é de mim para comigo mesmo. Sou eu comigo, não importa tanto o outro. Jesus afirma isso o tempo todo, quando ele fala, olha, aquele que quer a recompensa da terra, a recompensa do mundo, ser reconhecido pelos homens, já recebeu a recompensa. Agora, a verdadeira recompensa é a alegria interior de você com a sua consciência. É um estado de espírito, é um estado de alma. É, muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Repensar, estamos hoje refletindo sobre o livro Como Renovar Atitudes. Estamos aqui com a sua autora, que é Astrid Sayegh. Bom, Astrid, antes da gente retomar essa conversa, porque é um livro que tem muito assunto para a gente conversar, né? Até porque todo mundo quer saber como renovar-se. Pois é. Eu acho que é a grande questão do ser, né? Esse livro, ele foi editado pela editora Correio Fraterno, né? Então, se alguém se interessar por ele, quiser adquiri-lo, pode entrar no site www.correiofraterno.com.br, que está aí para você na nossa tela. Vamos falar agora de virtudes. A gente falou até agora dos defeitos, a gente quer se libertar dos defeitos. Então, na verdade, o que são virtudes e como nós podemos nos despojar das nossas imperfeições, desenvolvendo as nossas virtudes que estão lá escondidinhas? Exatamente. Antes de mais nada, Marisilda, isso tudo é uma tese. Não é? Longe a gente ter a pretensão de trazer regras absolutas, sim. Não é? É uma tese, é uma busca de trazer esse conceito de forma renovada. Mas e por que a busca da virtude? Porque a doutrina nos ensina, não é? A sermos virtuosos. Esse ideal, na verdade, ele vem lá do passado, dos gregos. Veja como, mais uma vez, a doutrina espírita está inserida, não é? No processo histórico e no passado. Então, a virtude, na época dos gregos, veio de virtus. Virtus eram as pessoas fortes, que tinham força. Não é? Mais adiante, esse conceito de virtus modificou-se para as pessoas fortes, mas fortes moralmente. Certo. Então, o homem virtuoso é aquele que é forte moralmente. Ou seja, forte consigo mesmo, não é? Independente do que a realidade exterior lhe põe. Então, ele não é tão afetado pelo meio, porque ele é virtus na medida em que ele se afirma interiormente, então ele se autodomina e não se deixa tão somente influenciar pelo meio, embora o meio exista. Agora, e como tirar os defeitos? Para chegar às virtudes. Essa é a grande questão. Será que a gente pode tirar os defeitos? Será que a gente pode tirar as paixões? Eu acho muito interessante, nos inspira muito um texto de Spinoza, que ele diz o seguinte: nós não podemos erradicar as paixões dos seres humanos. Nós somos seres naturais, nós vivemos na matéria. Como é que nós vamos erradicar? O que nós temos é que transformar. Sim. Então ele nos ensina a transformar as paixões negativas em paixões positivas. Tá certo. Efetivamente, eu costumo até me valer de uma analogia, assim como forma didática de passar. Imaginemos que nós fôssemos um balde de água cinza. Como é que nós poderíamos clarear esse balde? Colocando mais água. Aí é que está, não adianta tirar o cinza. Certo. Eu tenho que colocar mais branco. Certo. Então eu tenho que ativar o bem, né,
ativar esta potência. Eu ativar a potência é eu sentir-me forte, porque quando eu tenho, digamos assim, apego a paixões ou certas questões que meu senso moral não admite, eu me enfraqueço. Então, eu me valer da virtude é eu me fortalecer, é eu me tornar também potente. Tá? Então, o que nós temos? Que afirmar o bem. Afirmar como? Através das atitudes. A doutrina nos ensina a importância da caridade, da prece, da oração, mas afirmar sempre do ponto de vista filosófico, liberar, manifestar essa substância divina que a doutrina coloca como sendo o princípio espiritual. Tá? Aí eu vou colocando tinta branca no balde. Jesus, muito sábio, afirma, não adianta eu evitar o mal, o que eu tenho é que praticar o bem. Então não adianta a postura passiva ou eu negar algo, eu tenho que afirmar, porque é nesse afirmar que permanece em mim, se consubstancia ao meu ser e eu cresço qualitativamente e, portanto, espiritualmente. Certo. Então essa coisa de tirar, é uma mensagem que às vezes bloqueia, reprime, que tem o seu valor, mas o que importa é o outro lado, é por dentro, porque aí essas realidades negativas deixam de ser importantes e deixam de existir. Eu acho que aí um ponto que a gente percebe é a força da palavra adequadamente usada. Nós usamos muito o tirar, o proibir, não pode, tenho que tirar, não posso fazer porque sou proibida, não pode. Então, nós temos que mudar um pouquinho. A gente pode começar por aí, né? Pode começar pela palavra. Pela palavra. Eu vou utilizar, né, a minha linguagem mais positiva do que até então. Sim, sim. Isso em termos de linguagem, mas em termos de sentimento também. Sim. Por isso que eu digo, renovar atitudes não é modificar hábitos tão somente. Renovar atitudes é uma renovação por dentro, é uma renovação interior. Eu confesso a você que até gostaria de escrever um texto agora com esse tema, renovação interior. Ou seja, é eu me adequando a este ser, a esta fonte divina que Jesus colocava como Pai, que é esse princípio divino em mim, eu me adequar e manifestar. Aí tem certas coisas que não tem mais nenhum significado para mim. Então, a tão pretendida reforma íntima não é um proibir, é o liberar o que existe de melhor em nós. Essa que é a educação espírita. Muito bom. É fabuloso. É fabuloso. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço. É muito bom conversar com você, porque aprendemos sempre um pouco. Ai, filosofar é tudo de bom, É muito né? bom, né? E a gente vai acostumando. Pois é. Né? Porque eu acho que esse é o ponto também essencial do nosso viver, né? Com certeza, com certeza. Vamos filosofar, vamos repensar, não é verdade? E vamos renovar. E vamos renovar. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço de estar com você. Se você tem interesse em adquirir este livro, você pode entrar no site www.ief.com.br. E se você tem alguma sugestão, algum comentário sobre o programa, quer participar de alguma forma, nos auxiliando na produção do programa, você pode nos escrever repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá.